O choro constante e incomum do bebê da dona de casa Débora Martins fez com que a mãe de Débora desconfiasse que algo grave estava acontecendo com o seu neto. Após alguns retornos médicos que contrariavam a suspeita da avó, Débora descobriu que realmente algo estava errado com o filho João Flávio. Hoje você vai descobrir como os desafios que vieram dessa fase de sua vida transformaram também a fé e a esperança de Débora. Todo bebê chora muito. Talvez você possa, depois dessa abertura, estar aí pensando, eu também posso pensar dessa maneira. Mas quando a suspeita de uma avó, aquele jeito materno duplamente qualificado, passa de uma suspeita para uma evidência de que alguma coisa realmente está errada com o seu neto. Foi isso que Débora e a sua família experimentou por meio de um milagre, uma intervenção realmente de Deus. Eu espero que você fique comigo, com os nossos convidados durante todo esse programa, para a gente poder sair daqui com a nossa fé expandida. Seja bem-vindo, Dr. Lucas, mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Thalita. Obrigado mais uma vez pelo convite. Guilherme, hoje a gente vai sair daqui com mais fé, eu acredito, viu? Eu também creio, viu? Te agradeço pela participação. É muito bom você estar aqui com a gente, viu? Sempre. Já vamos começar do jeito que a gente gosta, ouvindo a nossa história de hoje. Vamos ver o que a Débora vai contar. No ano de 2010, eu dei à luz a João Flávio. Ele nasceu, de parto normal, ocorreu tudo bem. Com 2 dias que eu tinha dado à luz a ele, eu tive a alta, fomos para casa. Só que no decorrer dos dias, eu percebi, mas a minha mãe, que ele estava chorando muito. Não queria mamar, só chorava. E passaram-se os dias e a gente viu que aquele choro ia só aumentando. E ele nada de querer amamentar. E quando deu os 16 dias que ele havia nascido, a minha mãe chegou, certa hora, ela falou comigo assim, Débora, nós vamos levar o João Flávio no médico. Aí deu 15h30, mais ou menos, da tarde, nós fomos com ele até o hospital onde que ele nasceu. Chegando ali, minha mãe tomou a frente, como eu estava bem assim, sem saber muito do como agir, estava preocupada também com a situação dele, que ele só chorava. E aí, chegando lá, minha mãe tomou a frente e ele está sendo diagnosticado. O motivo que ele chorava muito, a médica só deu uma olhada nele e falou assim, vó, isso é coisa de vó. É coisa de vó coruja, o João não tem nada, pode voltar com ele. Só que minha mãe não ficou satisfeita com essa resposta dela, porque minha mãe sabia que havia alguma coisa no João. Aí voltamos, como a médica falou isso, minha mãe não ficou satisfeita, voltamos para casa. Chegamos em casa, o João continuou chorando muito, e cada vez mais, chorando mais. O olhinho dele chegava um momento que estava paradinho olhando pra gente, a gente sabia que ele estava sentindo alguma coisa, E eu muito preocupada, minha mãe muito preocupada. Aí chegou a noite, a gente foi à igreja, minha mãe falou, nós vamos à igreja, vamos continuar orando pro João, pedir oração também lá pro João, mas depois a gente vai levar o João novamente no hospital. Aí assim foi. Chegando lá, ela olhou o João Flávio, examinou, e minha mãe falou assim, doutora, é grave? Ela, vó, é gravíssimo. Me dá 5 minutos, pode colocar na roupinha nele, me dá 5 minutos que eu vou só ali no CTI, arrumar a incubadora dele e já volto. Aquele meu chão, meu mundo acabou ali, como se abrisse o chão e eu já comecei a ficar desesperada. E minha mãe sempre, ela teve muita fé em Deus e me dando palavras, Débora, essa enfermidade não é para morte, Deus vai ser glorificado através da vida do João Flávio. E aqui foi muito difícil, confesso que não foi fácil. E deu 5 minutos mesmo, a doutora chegou ali, já pegou ele, correu pro CTI e dali o João ficou por volta de 30 dias no CTI. A história da Débora chegou até mim por meio do Instagram.
A Débora, telespectadora do nosso programa, acompanha Você é um Bom Motivo para Viver, e me mandou uma mensagem, falou, olha, eu assisto o programa, eu queria contar a minha história. Na verdade, é a história de um milagre, que é a história do meu filho. E ela me mandou, aí passei o contato de e-mail, ela mandou o depoimento dela, e ela teve a oportunidade de gravar, e eu que fiz a gravação dela. Eu me emocionei muito, porque em um tempo que a gente parece que a rede de apoio é um enfeite, né? Que a gente fala assim, eu tenho uma rede de apoio, mas para eu deixar o filho a hora que eu quero. Não que eu preciso. Não, muitas vezes, né? Claro que não é generalizado, mas muitas vezes o avô, a avó, os tios, né? Não podem falar nada. É só para o que eu quero, porque eu preciso, porque o filho é meu, eu faço do jeito que eu quiser, eu crio do jeito que eu quiser. Não é uma regra, mas acontece muito. E o que me despertou muita atenção nessa história foi, de fato, a sensibilidade da avó, que não era marinheira de primeira viagem como a Débora, tinha uma experiência, tinha criado, se eu não me engano, se eu estou lembrada, 4 filhos, de entender que aquele choro não era uma coisa normal. Porque para a mãe de primeira viagem, né, como eu um dia você, às vezes a gente pensa assim, não, é um choro normal, todo bebê chora, né, assim mesmo. Mas não era. Então, a importância dessa escuta, essa importância de ter realmente uma rede de apoio que nos apoie, mas também que a gente está aberto para ouvir, para aprender, para compartilhar, não é verdade? Sim, a gente tem que ter uma humildade sempre, né, de entender que tem pessoas que são mais experientes do que a gente, né? E tem coisas que a gente pode até não saber falar o que está errado, né? A gente pode até não saber falar, mas tem alguma coisa. A gente não sabe o que, a gente não sabe o nome técnico, a gente não sabe, mas existe eu já vi várias vezes o que é normal e tem alguma coisa ali. Eu posso até não saber nomear, vou ter que investigar, vou ter que perguntar, né? Mas não tá normal, né? Tá incorreto. Vamos levar para investigar, né? Que bom que ela aceitou, que bom que ela ouviu a mãe, né? E que bom que ela foi, né? Que não foi, não, deixa que eu filho, deixa que eu resolvo, né? Deixa que eu faço, né? Porque tem uma pessoa mais experiente que já ouviu que pode não ter estudo nenhum, mas já viveu mais do que ela, né? Já viveu mais, já criou filhos que ela nunca criou, né? Já tem ali uma experiência que ela não tem. Então foi muito bom que ela teve essa avó, né? Essa mãe dela que ajudou nesse momento. E como ela falou, uma família de fé, né? Que acredita, que está ali, né? Olha para você ver, sair de um parto normal, né? Assim, que não teve nenhum contratempo, não teve nada e depara com uma realidade como essa. Thalisa, que bacana a gente participar de um programa que tem já um bom tempo já de vida, né? E que, ao contrário desses noticiários que só dão notícia ruim para a gente tem um programa que a gente participe, que ouve tanta coisa bacana, tanta coisa bonita, que incute esperança na vida da gente. E que mais um testemunho de alguém. Que bacana quando ela vira e fala assim, eu estava naquele momento fragilizada e alguém estava lá com ela para poder dar força para tomar a frente. Ela fala, poxa, eu não tinha condições naquele momento, eu estava abalada emocionalmente, alguém tomou a frente. E ela reconhecer isso, né? E quanto que é importante, às vezes, a gente abrir mão e falar assim, não, cara, me ajuda, eu preciso dessa ajuda nesse momento, eu não estou dando conta. E alguém está ali para se dispor a fazer isso. E no caso foi a mãe, né? Como você está dizendo, essa experiência de vida, essa experiência adquirida. Eu costumo dizer muito que a maternidade gera para a mulher uma experiência única e ela nunca mais vai ser a mesma. Um despertar de uma sensibilidade, de uma percepção aflora. Então, aquele choro é diferente, aquela percepção que eu tenho de uma coisa que não está correta. Aquilo é aquela coisa que a gente briga de intuição de mãe. Pode ouvir. Fala que vai chover, o céu está lá, não tem uma nuvem. Pode levar a sombrinha que o negócio vai acontecer, exatamente, né? E reconhecer o valor da experiência, né? A gente fala muito hoje, eu quero experimentar tudo, eu quero ter experiência sobre tudo. Eu chego num lugar, eu chego num shopping, eu quero ter todas as sensações. Eu chego numa festa, eu quero... Essa experiência, ela tem sido muito valorizada neste século, nesse tempo que a gente está vivendo. Mas a experiência da história do outro, honrar os idosos, os anciãos, os mais velhos, o pai, a mãe, isso às vezes vai passando, né? Achei muito interessante. Você falou da humildade e você percebeu exatamente ali, a fala dela, da Débora, estou vulnerável, eu preciso que alguém tome as decisões. E isso num casamento, às vezes você não é a pessoa mais apta para falar sobre finanças dentro de casa. Então você tem que estabelecer que o outro
fique nesse caminho que é uma habilidade, que ele já percorreu uma experiência, que ele já estudou, que ele já tem uma leitura, né, mais ampla sobre aquilo. Meu amigo, ele sabe mais sobre esse assunto, eu vou pedir ajuda sobre isso, né? Então, é realmente algo para a gente poder pensar. A gente sempre sai daqui refletindo sobre alguma coisa. Eu queria que a gente visse agora como que foi o desdobramento desse processo dela com o início, né, do tratamento, depois dessa notícia ali, desse trauma. Foram vários dias de muitos desafios, porque o João Flávio, ele não apresentava melhora nenhuma. Foi feito tudo que os médicos podiam fazer, eles fizeram. Inclusive, um certo dia, o doutor Wesley, a doutora Ana Cristina, chegou para mim e falou assim: mãezinha, chega aqui. A gente precisa te dizer algo. E aí, eles falaram para mim assim: você é evangélica? Eu falei: sou. Ou tem alguém evangélico na sua casa? Ele falou: você é evangélico? Ou tem alguém evangélico? Eu falei: sou evangélico, minha família também é evangélica. Ele: porque tudo que nós podemos fazer como médico, a gente fez. Mas agora o João ainda não correspondeu aos medicamentos. Agora é só um milagre. Ele ainda usa essa expressão, é só um milagre. Passaram-se alguns dias e o João Flávio começou a corresponder às medicações, né? E um belo dia, o João Flávio, ele abriu os olhinhos. Só que nesse momento, ele estava em procedimento com o João e eu não estava, porque eu não poderia estar presente. Então, eu estava nesse quarto. Mas uma colega estava lá no CTI com o filhinho dela. E assim que ela pôde sair lá do CTI, ela foi direto no quarto onde estava e falou: Débora, o João Flávio abriu os olhos. O João Flávio reagiu aos medicamentos. E aquilo, eu fiquei, nossa, muito feliz. E nisso, imediatamente, a enfermeira vem ver o João Flávio. O João Flávio abriu os olhos e ele já está correspondendo aos medicamentos. Aí, chegando ali, os médicos estavam já me esperando e eles falaram comigo: mãe, aconteceu um milagre. O João Flávio correspondeu aos remédios. E já vai começar a alimentar, né, por sonda. Tudo era por sonda, né? Eu não sei explicar muito bem como é que funciona essa parte, mas tudo por sonda. E ele já está correspondendo os medicamentos. Agora a intenção é só melhorar cada vez mais. Foi infecção generalizada, o diagnóstico do João Flávio. E ele teve que fazer a transfusão de sangue, né? Trocou todo o sangue, ele... ficou todos os órgãos comprometidos. Foi um milagre mesmo. João Flávio é um milagre. Doutor Lucas, quando você está diante de uma situação como essa, que chega ao ponto das pessoas perguntarem: você tem uma fé? Você acredita em Deus? Sua família tem uma religião? Porque é realmente só um milagre? Como que a gente pode chegar preparado para dias como esse? É claro que a gente nunca vai estar preparado o bastante, mas para fundamentar a nossa fé numa esperança de que as tribulações, de que as aflições, de que as notícias, elas não estão acima do Deus que tem o controle de tudo. Sim, a gente tem que estar a gente tem que ter um aparato, um entorno muito bem preparado, né? A gente tem que estar ali se alimentando de coisas boas, ouvindo coisas boas, convivendo com pessoas boas, né? Porque nós naturalmente, a gente se conecta e percebe, lembra mais as coisas negativas, as coisas ruins, né, do que das coisas boas, né? Então, para a gente enxergar uma situação e já começar a imaginar catástrofe, é automático, né? Nossa, vai dar errado e a coisa não vai funcionar, né? O ser humano tem muito mais, ele acredita mais se ele começar um jejum, que se ele quebrar, ele vai ser condenado, do que a oração dele vai ser ouvida, né? Ele crê que aquele jejum vai dar certo, que aquele jejum vai ter uma eficácia, aquilo vai ser ouvido por Deus, né? A gente tem mais facilidade em acreditar que, nossa, se eu não orar, eu vou ser condenado, porque se eu orar, aquilo vai ser ouvido, né? A gente se abala com muita facilidade, né? A gente tem que entender que isso é um processo humano, né? Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Então, a gente tem que ter um suporte ali na hora, né? A gente ter o suporte, buscar esse suporte e suportar as pessoas que estão passando ali por esse momento, né? E nossa, mas é incrédula, nossa, ela lá tinha fé, mas na hora que na hora que é com ela, a fé se abala. Não é fé se abala, né? É um processo humano, né? É um processo humano. Natural. Porque a gente tem que ter uma caridade, amor, acolher, né? Dar a mão para o outro na hora que ele tropeça, porque pode ser que a gente que vai tropeçar ali na frente, a gente vai precisar de alguém que nos dê a mão. Que tem tempo de abraçar, tem tempo, né? Ser esse suporte para suportar mesmo um ao outro em amor, né? Sim. Nesse dia, realmente, que o outro não tem força para ele poder... E ela estava ali contando, né, de ter uma família de fé que estava dando esse suporte, tanto uma comunidade de fé como a sua própria família.
Sim, e o entorno abraçando, né? O entorno ajudando, né? Clamando por ela e pelo filho, né? Porque vai precisar de uma mãe forte ali. E a Débora passa uma serenidade, uma lucidez na vivência dela, na emoção dela, né? Sim, e ela mostra ali, né? Até quando ela está contando, ela mostra ali que ela está vivendo ali aquela situação mentalmente de novo, que é uma situação terrível, né? O filho é uma quebra de expectativa ali enorme, né? Eu quero que o filho bem, a gente imagina com 15 dias ele vai estar mamando, eu já vou estar botando ele na rotina de dormir, a gente tem que voltar ele para o hospital, né? Passa sonda, troca o sangue. De forma grave. De forma gravíssima, né? Essa infecção generalizada dela é gravíssima, então é muito importante ter esse suporte, sim. Gui, emocionante, né? Muito forte. Que bacana. Olha que interessante, uma coisa que me chamou a atenção quando ela está relatando, quem chamou ela para poder ir ver foi ela já estava chamando de colega, né? Já tinha uma outra mãe dentro lá e que estava ali provavelmente com o filho também e que ela se emociona junto. E que compartilha junto aquela alegria. Olha, seu filhinho abriu os olhos. A enfermeira vai lá contar para ela. A enfermeira foi lá, os médicos já estavam esperando, ou seja, é um milagre. Quando a gente recebe, sim, quando a gente pensa em ciência, quando a gente pensa na área de saúde, qualquer outra área, que chega como uma notícia, né? Vocês têm alguma espiritualidade? Vocês têm alguma fé? Vocês têm alguma prática religiosa? Você pode esperar que a notícia ela é desastrosa. Aquilo ali é o seguinte, olha, o que a gente podia fazer enquanto uma tecnologia, enquanto uma ciência, enquanto um saber clínico foi feito. Esperem por um milagre. O que a gente sabe, na verdade, não é exatamente assim, né? O milagre a gente espera todo dia, né? A gente vive um milagre diário, né, de vida. Mas aí é que a nossa fé realmente ela passa por um outro nível, né, de existência. Nós passamos a contar absolutamente com a nossa falta de controle absoluto, com relação a tudo que está à nossa volta. Toda boa vontade precisa de vir de Deus na providência que Ele tiver para qualquer coisa que vai acontecer daqui para frente. Eu preciso contar para o bem, para dar certo e para dar errado. E que se for para dar errado, que eu preciso ser, eu preciso acreditar de forma suficiente, que eu vou ser sustentado na dor que eu possivelmente vou viver e passar. A pastora e ministra de louvor, a Ana Nóbrega, ela lançou recente uma versão da canção Milhões de Milagres. E que bom seria, é uma linda canção, acho que vale a pena para todo mundo, porque é uma coisa que você escuta e você fala assim, gente, está cantando uma realidade que nós, como cristãos, vivemos todo dia, porque são milagres e milagres, milhões de milagres todos os dias acontecendo. Que bom seria se a gente vivesse com essa consciência de forma mais prática, né, no nosso dia a dia. Isso aqui é um milagre, eu respirar é um milagre, eu estar vivo é um milagre, eu gerar uma vida dentro de mim é um milagre, eu passar pelas coisas tão frágeis. Essa semana eu estava saindo de casa, uma coisa normal, na porta de casa, a rua é um pouquinho íngreme, assim, não tem um morro, nada. Sabe quando nem parece que a rua é íngreme? E eu perdi o controle do carro. Eu achei que o freio tinha dado um problema, mas na verdade eu troquei. Eu não sei o que aconteceu, eu troquei. É bom que vocês podem até falar se isso acontece. Eu troquei a embreagem com o freio. Eu não sabia mais que o freio era o freio, a embreagem era a embreagem. Então, quanto mais eu apertava a embreagem, mais o carro soltava, porque era um pouco... Eu passei por um pare direto. E parei, assim, 1,5 metro, no máximo 2 metros, de bater de frente com o muro, porque essa rua é sem saída, a minha rua ali, só dá para virar à direita ou à esquerda, senão bate de frente com o muro. E eu falei assim, sabe quando você... Falei assim, gente, foi um despertamento, algo, né, assim, que te impacta, que você fala assim, nó que livramento, nó que milagre, obrigada a Deus, porque até então eu estava achando que o freio do carro que tinha estragado, que alguma coisa tinha acontecido. Até que eu fui entender o milagre foi que com o você problema mesmo, né? era a motorista, foi uma coisa que demorou um pouquinho. Aí a gente fica pensando nessas coisas, Gui, elas dão esse estalo na gente, isso aqui acontece o tempo todo. Só que muita coisa a gente não percebe, seu corpo, não sei quantos milhões de células funcionando, fazendo a gente respirar, fazendo a gente viver, a gente passar por tanta coisa. Isso é um milagre imenso, né? E a Débora, ela experimentou uma forma de esperança que ela não tinha vivido ainda. Vamos conferir. Deu os 30 dias, ele foi para o neonatal, que era o pós-CTI. Ali ele ficou 10 dias, aí, graças a Deus, estava tudo bem, fomos para casa com ele. A gente costuma dizer, mas a minha mãe é o segundo aniversário dele, né? Que é 4 de julho, é o segundo aniversário de João Flávio. O primeiro é 19 de maio e o segundo é o 10 de julho.
que ele, né, sobreviveu, renasceu, né? Mas minha mãe costuma dizer isso. Hoje em dia, graças ao Senhor, o João Flávio ele está bem encaminhado. Ele é uma criança que mostra evolução, sabe, para os profissionais. Para mim, vem para mim primeiro, né? Ele mostra evolução, porque eu que convivo com ele, mas a minha mãe, bem dizer, 24 horas, e depois os profissionais também veem isso. A palavra de esperança que eu deixo para as pessoas que não desanimam, que às vezes a gente passa por provação que a gente pensa que não vai conseguir. A verdade é essa. A provação ela é tão grande que o coração fica profundamente, né, entristecido, mas a palavra que eu deixo de fé é que nós temos um Deus que Ele pode todas as coisas, né? Ele ressuscitou o João Flávio. João Flávio estava morto, ele chegou naquele CTI bem dizer morto e o Senhor ressuscitou ele. Então a palavra que eu deixo para as pessoas que hoje estão desesperançosas, igual eu tive nesse momento, que Deus, Ele pode tudo. Se Ele quiser, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer também Ele é Deus, mas Ele pode tudo, né? Basta a gente ter fé e perseverança, né? E Deus, Ele é maravilhoso. Nele a gente pode todas as coisas. Amém. Amém. O doutor Lucas me perguntou sobre o que foi o diagnóstico, né? Ele teve um quadro de uma infecção generalizada, então por isso que era realmente como se ele não tinha condições, assim, dele sobreviver isso tudo. Ele está passando por várias fases de desenvolvimento, né? Nessa caminhada. Eu tive a oportunidade de abraçá-lo muito, o João Flávio muito carinhoso, desenvolvendo, né, na sua comunicação. Até indiquei o Ministério Efatá, aqui da Lagoinha, que faz um lindo trabalho, né, há mais de 20 anos, com a língua brasileira de sinais. Então, para que a gente possa realmente, né, ver nas diferenças de desenvolvimento, né? O João Flávio, ele tem uma forma diferente e especial de se comunicar, e que bom que a gente tem formas de desenvolver isso. E essa família, gente, sabe o que é interessante? Quando a pessoa entra num ambiente, você vê a presença de Deus, assim. A Débora, me perdoe, a mãezinha dela, eu esqueci o nome da mãe dela, mas sabe quando você é contagiado? O Lucas está aqui, ele estava no dia da gravação também, e é contagiado por uma presença de fé, de milagre. E isso vai para o nosso testemunho, isso vai para onde a gente vai, isso caminha com a gente nas nossas dificuldades, naquilo que a gente passa. E eu queria, para a gente poder caminhar para o final, o que quer dizer a esperança, a espiritualidade, a fé em um tratamento, seja de bipolaridade, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, câncer, diabetes. O que isso quer dizer quando você está com um paciente terminal no hospital? O que muda ter uma fé, ter uma espiritualidade desenvolvida? Tudo, absolutamente tudo. A fé, Nós herdamos uma forma de pensamento, Thalita, que a gente aprendeu de uma forma equivocada a cindir as coisas, separar as coisas. Então a gente separa a alma, separa do corpo, separa de uma espiritualidade. E o que é preciso a gente compreender que essas coisas funcionam de uma forma absolutamente integral em nós. Então, mesmo se eu não tiver uma religião, eu tenho uma espiritualidade. Eu tenho algo em mim que tem como característica a percepção de algo que não se explica, que não se entende, que não se compreende exatamente, que a razão não alcança, e que eu vivo aquilo como uma experiência de vida para mim mesmo. Aquilo contribui para meu entendimento, para minha esperança, para eu compreender coisas que a explicação não me alcança, para eu aceitar fatos que eu dificilmente iria aceitar fora dessa condição, para que eu aprenda a perdoar entendendo que está algo para além de mim, exercendo um poder sobre todas essas estruturas, para eu compreender que eu posso não agir com justiça própria, mas que um dia essa justiça será feita. Então, eu preciso de acreditar por uma espiritualidade que essas coisas todas funcionam para além desse aqui e agora que está diante de mim, para além desse momento que eu estou vivendo, que isso transcende. A transcendência é uma palavra bem interessante para a gente poder compreender o que é a noção de uma espiritualidade. Então, ela vai fazer toda a diferença em todos esses contextos que se apontou. Vai fazer diferença desde aquele momento que aquela mãe chega e é surpreendida por um evento que está diante dela e que, de alguma forma, ela desordena toda aquela realidade e que aí tem uma espiritualidade presente e a mãe vira assim, calma, pode não ser nada, vamos ver o que é, não perca a sua fé, não vamos deixar de acreditar. Então, algo que transcende, mesmo não tendo nenhuma razão naquele momento, de achar que aquilo era assim. E você pega, de repente, um diagnóstico com
uma equipe médica que vira e fala assim, olha, daqui para frente, se vocês tiverem uma fé, é pela fé que vocês vão ter que conduzir. E você fala assim, não, eu tenho essa fé sim. A minha fé está comigo o tempo todo. E você começa então a usar essa fé que sempre existiu e foi construída. Mas ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser amadurecida, ela precisa ser cultivada. Fé não é uma coisa que de repente vai brotar assim espontaneamente. Eu preciso de desenvolvê-la como eu desenvolvo todas as outras coisas que eu preciso na minha vida. Nós temos que pensar, Thalita, que a gente quer ter sabedoria, que a gente quer ter sucesso, que a gente está em busca de um conhecimento, mas na hora de passar pelos processos que vão gerar essa instância na minha vida, eu já não quero tanto. E isso pode ser desenvolvido nas coisas mais ordinárias, né? Cotidianas e ordinárias. Do nosso dia a dia, né? A gente já está acabando o nosso programa, mas eu quero incentivar você que está aí acompanhando esse episódio, os outros, né? Tanto no nosso canal no YouTube da Rede Super, na playlist Você é um Bom Motivo para Viver, a fazer como a Débora, entrar em contato com a gente, mandar o seu testemunho, compartilhar a sua história, o milagre, aquilo que Deus fez em você, na sua família, e através de vocês vai ser uma alegria muito grande para a gente, né, doutor Lucas, Gui, a gente compartilhar, ouvir, perceber um pouquinho a partir da sua história. Obrigada a vocês dois mais uma vez, pela companhia nessa conversa. E para você que está vivendo uma situação aí que parece impossível de resolver, de solucionar, de ter uma outra história, que você tenha uma fé como a de Débora diante dessa situação, para que você possa ser como uma semente, mesmo para você testemunhar muitos, milhares e milhões de milagres na sua vida e ao redor da sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.